Fala galera, bom dia a todos. Nessa aula de hoje nós apresentaremos aqui uma aula sobre a conquista da Amazônia ali entre os séculos 16 e 18, né? Nessa aula especificamente trabalharemos sobre as expedições de conquista da Amazônia ali século 16 e século 17, né? E vamos ver como isso ocorreu. O contexto da invasão europeia à Amazônia, da conquista europeia da Amazônia, se dá a partir exatamente do século XVI. Mas esse contexto ele é embebecido na crise do feudalismo. Essa crise do feudalismo desestruturou o sistema político e econômico existente na Europa, que era caracterizado ali por questões como a descentralização do poder, economia de subsistência, exploração dos servos, né, as relações feudo-vassálicas, as relações de servidão. Então, há uma crise do feudalismo. Essa crise ela é proporcionada pela fome, por uma grande crise econômica e climática que fez com que a produção não fosse suficiente para alimentar as pessoas na Europa. As epidemias, principalmente a peste negra, que dizimou ali cerca de um terço da população europeia, e a superexploração dos servos. Tudo isso culminou para o processo de desestruturação do feudalismo. Uma economia que era uma economia fechada passou a ser uma economia aberta ali, pelo menos desde os idos do século XII, também com o processo de renascimento das cidades, né? O renascimento cultural e também o renascimento do comércio. O renascimento cultural também foi importante devido ali ao fator de que há um processo de mudança na estrutura de pensamento da sociedade. A sociedade ela passa a ser uma sociedade mais aberta, o pensamento burguês começa a surgir como um dos pensamentos principais ali no processo de entendimento da vida humana. A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 será um dos fatores que vai dinamizar ainda mais o processo das grandes expedições, mas não será o fator principal preponderante, mesmo porque os portugueses já faziam grandes ou já faziam navegações oceânicas desde antes de 1453. Isso fica claro e evidente quando os portugueses conquistam a cidade de Ceuta, no Marrocos, que era uma passagem comercial importante ali dos islâmicos. A formação das monarquias nacionais também é um outro fator importante, porque um Estado centralizado permite exatamente o que? Ideias, ações que possam favorecer ali as expedições de conquista. E essas expedições de conquista ficaram conhecidas ali como expansão marítima, iniciada pelos portugueses, que foi a primeira monarquia, o primeiro Estado nacional a partir do século XII, e posteriormente pela Espanha no século XV. A partir dessa expansão marítima nós vamos ter os tratados que serão assinados, primeiro a denominada Bula Intercoetera. Essa Bula Intercoetera acabava ali estabelecendo que as terras que Portugal e Espanha encontrassem nesse denominado Novo Mundo, que seria a América, essas terras a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde pertenceriam aos portugueses, e passando essas 100 léguas da ilha de Cabo Verde seriam espanholas. Essa aqui é exatamente a linha imaginária da Bula Intercoetera, certo? Ela foi assinada em 1493, os portugueses acharam que aquilo era uma afronta e queriam mais. Então, a partir daí, os portugueses ameaçaram uma guerra e foi assinado ali o Tratado de Tordesilhas, onde aumentou ali as posses portuguesas nesse novo mundo. A linha imaginária passava exatamente nessa região aqui litorânea, e a Amazônia, consequentemente, pertencia aos espanhóis. Então, nós vimos aí o contexto. Lembrando que para esse processo aí de conquista da Amazônia, os espanhóis já haviam chegado à América em 1492, faziam expedições. Houve também em 1500 a chegada às terras brasileiras, né? Com Pedro Álvares Cabral. Na verdade, não é a chegada das terras, é a tomada de posse, porque aquilo ali foi uma tomada de posse. Antes do Cabral já haviam outros navegadores que haviam passado por essas terras, mas havia um problema ali diplomático entre Portugal e Espanha pelas questões relacionadas ao Tratado de Tordesilhas,
né, que muitas vezes portugueses e espanhóis acabavam ali omitindo informações, não sendo tão claros ali com as informações que tinham. Nesse processo, muitas foram as expedições no sentido de conquistar a Amazônia. Os espanhóis, que eram os detentores da terra pelo Tratado de Tordesilhas, entre os anos de 1500 e 1570, fizeram 22 expedições. Os ingleses fizeram 8, né? Somente ali na região da Amazônia venezuelana, da região também ali das Guianas, né? Os ingleses fizeram 8, uma das mais importantes foi do Walter Raleigh, que inclusive mandou cartas à própria Rainha Elizabeth informando que essa localidade seria fácil de conquistar e que ela poderia ter até o apoio de umas mulheres guerreiras que aqui estavam. Os franceses fizeram 7, os franceses foram um dos principais contestadores do Tratado de Tordesilhas. O próprio rei da França, Francisco I, perguntava onde é que estava o testamento de Adão, né, que dizia que as terras do Novo Mundo pertenciam ali a portugueses e espanhóis. Os holandeses fizeram mais 5 expedições e os portugueses fizeram 3. Os portugueses obtiveram melhores resultados, né? Resultando ali a expulsão dos franceses do Maranhão em 1615, a fundação do Forte do Presépio em 1616, a fundação de diversas missões religiosas portuguesas e também a fortificação de diversas localidades, como por exemplo o Forte de São José da Barra do Rio Negro, que deu origem à cidade de Manaus. Então, falando aqui das expedições, uma das primeiras expedições que atingiu a essa região do Amazonas foi exatamente a expedição dos irmãos Pinzon, entre 1499 e 1500. Essa expedição ela foi comandada pelo Vicente Ernest Pinzon, ela saiu da Espanha em 1499, e olha só que coisa interessante, em 1500, ali em janeiro de 1500, essa expedição ela alcançou o que hoje seria ali o Ceará, entre Ceará e Pernambuco, né? E acabou que sendo os primeiros, ou um dos primeiros europeus com documentação, né, comprobatória de chegada ao Brasil, do que hoje seriam as terras brasileiras. Então, Cabral não foi o pioneiro. Né? Haviam outros, há uma história dizendo que os chineses estiveram aqui com um tal de Hao Bao, né? Também que Jean Couzin passou por aqui, Duarte Pacheco da Costa, Américo Vespúcio, há essas ideias também. E que o próprio Vasco da Gama já indicava que havia ali em 1498 terras para essa região devido ao voo dos pássaros. Ele não fez a viagem até aqui, mas informou ao rei de Portugal. Então, o Pinzon chega no estuário do rio Amazonas ali em fevereiro de 1500, né? Onde ele acaba se defrontando ali com as águas doces, e essas águas doces ele passou a denominar de Rio Santa Maria de la Mar Doce. Né? Ele prosseguiu em direção ao norte, né? E aí encontrou ali a região do Oiapoque, e no Oiapoque ele deu o próprio nome dele. Então essa foi a primeira expedição europeia ali que entrou em contato com essa região amazônica. Então, falamos agora da expedição Gonçalo Pizarro e Francisco de Orellana. Essa expedição se deu quando o irmão do conquistador da região do Peru, exatamente o Gonçalo Pizarro, ele resolveu explorar as terras, né, que haviam relatos de que existia o Eldorado e o País das Canelas. Então, a partir daí, partiram do Equador, Quito, chegando ao povoado de Zimac, nas proximidades ali do rio Coca, e eles tiveram dificuldades, passado ali o período de 3 meses, faltaram alimentos, né? A insalubridade era grande, muitas pessoas morreram, então acabaram comendo também os cães que levaram os cavalos, algumas ervas desconhecidas, né? Muitos dos indivíduos que foram para essa expedição aí do Gonçalo Pizarro e do Francisco de Orellana eram pessoas que eram desocupadas, né? Que tinha ali um problema social exatamente ali na região do Peru. Então, a partir daí, o que houve foi exatamente o seguinte: esses indivíduos eles foram passados para essa expedição. Então, essa expedição teve muitos problemas. O Pizarro, então, mandou construir um bergantim e colocou o Francisco de Orellana como comandante. Francisco de Orellana tinha que ir buscar alimentos, uma alternativa para que esses indivíduos pudessem sobreviver.
e que estava como relator dessa expedição aí do Francisco de Orellana, exatamente o Frei Gaspar de Carvajal. Então partiram e foram esses indivíduos descobrindo os caudais que engrossavam o rio Amazonas, e o próprio Orellana batizou o Rio Amazonas, posteriormente ficaria conhecido desta forma como o Rio Francisco de Orellana. Mas o encontro que vai se dar na foz do rio Nhamundá com o rio Tapajós vai determinar que ele é Rio das Amazonas. Por causa dessa expedição que o Francisco de Orellana continuou do Gonçalo Pizarro, o Gonçalo Pizarro acusou o Francisco de Orellana de crime de traição. E o Francisco de Orellana teve até mesmo que responder isso ao rei da Espanha, Carlos V. Acabou não dando em nada, já que o Frei Gaspar de Carvajal, com seus relatos, pôde ali ajudar na absolvição do Orellana, que ganhou até o título de adelantado, ou seja, aquele que iria explorar essas terras. Nesse processo, o Orellana batizou o rio, chegou à região do Rio Negro e batizou esse rio aí de Rio Negro, ali no dia 3 de junho, madeira, por existirem muitas peças ali em madeira, troncos de madeira, de Rio Madeira em 10 de junho, e no dia 22 de junho de 1541 ele chegou à foz do rio Nhamundá, se aproximou da margem desse rio para se abastecer, mas ele foi violentamente atacado pelas Índias Conori, né, que foram vistas ali pelos espanhóis como as lendárias Amazonas. E o Frei Gaspar de Carvajal dizia ali que elas eram brancas, com abundantes cabeleiras e membros bastante desenvolvidos. Na realidade, essas índias estavam junto com os índios Tapajós que atacaram ali a expedição da Orellana. A partir daí, depois disso, o rio ficou conhecido como Rio das Amazonas e o Orellana pôde partir rumo ao Oceano Atlântico e dessa forma chegou à Espanha para resolver a acusação que o Gonçalo Pizarro fizeram. Foi absolvido e ganhou o título exatamente de adelantado, ou seja, o adiantado, aquele que voltaria à região. Ele até voltou, mas ele acabou não acertando o caminho via o Oceano Atlântico e acabou morrendo ali pelas ilhas paraenses. Uma outra expedição importante também foi a de Pedro de Urso e Lopo de Aguirre, 1560-1561. Essa expedição, ela também ela se dá pelos mesmos problemas da anterior. Havia muitas pessoas desocupadas, saqueadores, assassinos, então o vice-reino do Peru via essa expedição como uma forma de fazer o quê? Uma forma de dar uma melhoria na qualidade social das pessoas que viviam no Peru, fazendo o quê? Expulsando, eliminando, degradando esses indivíduos para essa região. Então, a partir daí, o vice-rei Andrés Hurtado de Mendonça decidiu utilizar esses indivíduos para conquistar o território dos índios Omáguas, que havia sido descrito pelo Carvajal na expedição de Orellana como um território riquíssimo, e também na busca do Eldorado. O governo passou a responsabilizar por essa empreitada, por essa viagem, o Pedro de Urso. Pedro de Urso partiu de Lima, no Peru, rumo ao Oceano Atlântico, seguindo a mesma viagem ali que o Francisco de Orellana acabou executando. O Pedro de Urso ele trouxe como uma pessoa para fazer companhia a ele, uma mestiça chamada Inês de Atienza, para lhe dar auxílio e tudo mais. Ela era uma viúva, mas aí ela como era uma das poucas mulheres, ela, por ser muito bonita, despertava paixão entre os tripulantes, e isso gerou uma ciumeira total. O Pedro de Urso acabou sendo acusado de ser uma marionete ali nas mãos da Inês de Atienza. Os homens que o seguiam diziam que ele seguia as ordens dela e que essa ordem estava levando-os ao caos, estava levando ao conflito. Então, a partir disso, houve um motim. Esse motim foi exatamente orquestrado pelo Lopo de Aguirre. O Lopo de Aguirre conseguiu matar o Pedro de Urso a golpes de espada, junto com a Inês de Atienza. A partir daí, os Maranones, como eram conhecidos os expedicionários da expedição de Pedro de Urso e Lopo de Aguirre, a partir das ideias do Lopo de Aguirre, denominaram que as terras a conquistar na Amazônia, as terras a serem dominadas, não pertenceriam à Espanha, e sim seria formado um novo reino, e esse reino seria governado exatamente por Dom Fernando de Guzmán, que seria Dom Fernando de Guzmán I.
certo? Então havia aqui uma ideia de independência. O Dom Fernando de Guzmán era apenas uma marionete também do Pedro de Aguirre, e o Pedro de Aguirre, o Lopo de Aguirre, perdão, acabou matando-o depois. É, a partir disso, eles seguiram viagem. Nessas viagens encontravam ali tribos indígenas, matavam os indígenas violentamente. O Lopo de Aguirre acabou matando até mesmo, assassinando a filha dele, que alguns dizem que tinha 10 anos, outros dizem que tinha 15 anos de idade. E aí chegaram até a região ali da Venezuela. Lá na região da Venezuela, eles acabaram ali sendo mortos, né? O Lopo de Aguirre, no caso, acabou sendo acusado de crime de alta traição e, por ser acusado do crime de alta traição, foi fuzilado na região da Venezuela. E a expedição continuou até a região da Espanha, seguindo o Oceano Atlântico, né? Alcançou o Oceano Atlântico ali em 1561 e indo até a Venezuela, e lá em 1561 o próprio Lopo de Aguirre teve um destino trágico, né? Existe um filme, vocês podem pesquisar, Aguirre e a Cólera dos Deuses, que pode exemplificar bem essas questões aí. Essa viagem ela foi descrita ali pelo Francisco Vasques, pelo Altamarino e também pelo Pedraria de Almesto. Essa expedição acabou sendo uma das expedições mais trágicas, principalmente pela loucura, pela ira de Lopo de Aguirre em relação à Espanha e também a ideia dele de conquistar novas terras e ser alguém importante. A outra expedição foi exatamente a expedição do Pedro Teixeira. Essa expedição ela saiu exatamente de Grupaca-Metá. Essa expedição ela tem um contexto diferenciado, ela acontece quase 100 anos após a expedição do Pedro de Urso e Lopo de Aguirre. É uma expedição que ela acontece quando o Portugal e a Espanha estão sob o mesmo reinado, o reinado da União Ibérica, certo? E ela foi organizada pelo capitão, o governador da capitania do Pará, o Jacomo Raimundo de Noronha. Essa viagem era exatamente porque estavam vindo pessoas da região do Peru para o Pará. Então isso preocupou exatamente o governo paraense, que queria guarnecer ela de qualquer forma. A partir dessa expedição foram feitas diversas descrições sobre as potencialidades econômicas, sobre a exploração de grupos indígenas, certo? Então, essa expedição ela foi muito rica e essa expedição ela também passa a ser uma das expedições primordiais no processo de ocupação e conquista da Amazônia por parte dos portugueses. A expedição do Pedro Teixeira, de 1637 até 1639. Então, como nós podemos ver aí, esse aqui na imagem é o Pedro Teixeira. Como eu disse, essa viagem ela durou 21 meses, tá? 4 meses eles ficaram ali em Quito, até que eles voltassem ao Pará, porque estava ocorrendo a invasão holandesa, então eles teriam que vir para o Pará também para ajudar nesse processo de defesa. Essa expedição também ela foi uma grande bandeira, um grande ato sertanista, né? Que segundo o Cristóvão de Acunha, essa expedição era composta ali por 47 canoas, 70 soldados portugueses, 1.200 índios, né? Que levava também escrivão de viagem, mulheres e meninos, né? Que faziam ali os mais variados serviços. Ao todo eram 2.500 pessoas, né? Essa expedição ela foi responsável ali por dizimar e matar muitas populações indígenas, principalmente com um dos auxiliares ali do Pedro Teixeira, que é exatamente o Pedro da Costa Favela, né, que acabaram matando ali muitos indígenas. Foi responsável ali por descrever onde poderiam se fazer as defesas e estabelecer também muitos pontos onde as fortificações elas poderiam existir. Esse mapa aqui é para nós finalizarmos. Então, nessas setas aqui, essas setas que aparecem aqui, são exatamente o que essas setas? São as expressões aqui de franceses, holandeses, ingleses, né, nessa região. Então, a partir daí foi necessário fortificar. Os triângulos, eles representam exatamente os fortes que acabaram sendo criados, certo? E os
quadrados aqui, eles representam exatamente as missões, certo? Então foram exatamente essas fortificações que permitiram que essa região ela passasse a ser dominada exatamente pelos portugueses. Essas fortificações elas estavam tanto na região do Nordeste, do que hoje é o atual Brasil, como na região norte aqui, que acabou sendo dominada aqui pelos portugueses, que com o fim da União Ibérica em 1640, por já terem dominado basicamente toda a região com fortificações e também com missões, passaram a ser os donos dessa região pela ideia do ut possidetis. Lembrando, os portugueses conquistam a sua independência em relação à Espanha em 1640 e a partir daí, por já terem o domínio da região amazônica, passam a ser os donos dessa região. Vai haver contestações, Tratado de Madrid posteriormente para saber os limites ali e tudo mais, o Tratado de Santo Ildefonso, né? Serão tratados ali que nós vamos ver em outros momentos. Então, essa foi aí a nossa aula sobre as expedições de conquistas da Amazônia.